General do Supremo Tribunal Militar manda um forte recado à CPI do circo. Vem comigo. Forte recado do general, presidente do Superior Tribunal Militar. Deve frear ímpeto maligno da CPI. É fato que todo brasileiro honesto não cai na armadilha da narrativa de esquerda e tem o olhar isento sobre os fatos que movem a política nacional. Já sabe que a CPI da pandemia, em curso no Senado Federal, foi criada única e exclusivamente com a finalidade de culpabilizar Bolsonaro. Essa CPI da Inquisição, da cortina de fumaça, e principalmente a CPI do relatório pronto, Renan Calheiros, uma figura extremamente desgastada politicamente e mesmo desmoralizado entre os seus pares, já sem o poder absoluto de outrora, que o tornou uma figura quase inatingível, mesmo com os 17 inquéritos em curso no STF, eu vou resumir. Ele tem 8 inquéritos e ele é réu. Só que o restante dos inquéritos seguem em sigilo. Então são 17 inquéritos. 11 inquéritos que correm em sigilo de justiça. Portanto, são 17 e não como 9, alguns dizem. Buscava formas de censurar, de ressurgir no cenário nacional. Foi a partir daí que uniu seu útil Renan ao agradável para a esquerda, louca por encontrar motivos para apear ou destituir Jair Bolsonaro do poder. O marionete que faz o jogo sujo da esquerda entraria em cena, no caso Renan, como relator da CPI. Ele seria uma marionete da esquerda. Após quase um mês de verdadeiro circo que todos nós vimos diariamente, transmitido em cadeia nacional, é o BBB do circo. Já não há mais dúvidas de que o político alagoano entrou por aquela sala da comissão, já com o relatório pronto, debaixo do braço. Escolheu suas vítimas em conluio com a caterva de senadores oposicionistas, que é o G7 lá, a gangue dos 7. Escolheu suas vítimas em conluio com a caterva de senadores oposicionistas, ávido pelo sangue conservador. Os questionou repetidamente, os induziu, os humilhou, mas também se absteve, covardemente, de trocar sequer uma palavra quando teve à frente médicos, especialistas, com pós-doutorados, com publicações em veículos internacionais de medicina, as mentes brilhantes que embasaram com provas e bom senso tudo que o governo propôs para combater um vírus desconhecido. Mas, para os que criaram a CPI, a partir, olha só, da ordem de um ministro do Supremo, o Barroso, tudo faz sentido, desde os ataques até as fugas estratégicas. Então é assim, eles ouvem quem interessa e quem não lhes interessa, eles fogem, covardes. Não importa mais o que venha acontecer nos próximos 60 dias, aproximadamente do colegiado. Quem entrar por aquela porta, depor e sair em seguida, seja a favor ou contra, o governo Bolsonaro é apenas mais um para fazer o volume necessário para preencher as câmeras de televisão e as páginas de sites e jornais. Quase todos, aliás, também com seus relatórios prontos. A mídia esquerdista, a mídia militante, nós já sabemos que lado eles militam.
em reportagens mais do que determinadas a escolher o culpado, já escolheram o culpado, nós sabemos disso. É certo que, deste relatório, podemos esperar sim um pedido de impeachment do presidente da República, mas é incerto que o Congresso Nacional tenha a coragem ou a velha falta de isenção suficientes para prosseguir o tal absurdo. Sabemos que os partidos de direita jamais aceitariam isso, menos ainda os de centro, hoje em maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Então o Bolsonaro tem maioria na Câmara e no Senado, que começam somente agora a colher os sonhados frutos de uma aliança necessária e até benéfica, em que todos os lados ganham politicamente, e principalmente o brasileiro. Nesse caso, aprovando medidas que beneficiam o Brasil, que o Rodrigo Maia sentou em cima com aquela busanfa gorda, e que agora o Arthur Lira está botando para votar. E principalmente o brasileiro, que vê finalmente o país decolar sem as amarras impostas por um rancoroso Rodrigo Nhonho Maia. Ainda o peso das ruas, que se mostra por meio das gigantescas manifestações orgânicas e espontâneas da sociedade em apoio ao presidente. E ainda mais, nas incríveis recepções que reúnem milhares em torno da figura de Bolsonaro. Quem seria louco em abrir mão de ter a chance de explorar tamanha popularidade? Vou resumir. Quem seria o deputado, o senador, que iria se opor a tamanha popularidade de Bolsonaro, ou então, no caso de aproveitar esse enorme apoio que ele tem para angariar votos, para conseguir se eleger ou se reeleger? Só louco faria isso. Sobraria então para o Poder Judiciário, sim, o mesmo poder que determinou na canetada a abertura do Tribunal de Inquisição, que vemos nesse colegiado, no caso o Senado. É o que poderia também, no papel, intervir no processo, talvez afastando o presidente, que, até que se concluam as investigações, os que leem este texto provavelmente terão essa teoria como um verdadeiro absurdo. Mas não foi dessa forma que o Brasil se viu virado do avesso? Não foi o STF que deu poder absoluto a governadores e prefeitos no âmbito de uma pandemia desconhecida, tirando justamente o poder de Bolsonaro? Eu fiz um vídeo ontem, pessoal, dá uma olhada aqui no canal. Vocês vão ver, eu falei sobre isso. Seria isso tudo o que temos assistido, ainda mais desde abril do ano passado, uma série de ações arquitetadas já de olho em duas possibilidades? A primeira, o processo de impeachment improvável de um governo que anda na linha e não tem uma única acusação de corrupção. 900 e poucos dias sem uma denúncia de corrupção. A segunda, mais plausível, justamente por meio do afastamento judicial, com o apoio da grande mídia aparelhada, cheia de ódio e vingança que escorre pelo canto da boca. O que foi narrado acima parece ser desconhecimento, inclusive dos mais altos escalões das Forças Armadas, que acompanham do alto de seu dever de imparcialidade, mas que também tem a obrigação de garantir a ordem se a mesma estiver de fato em perigo. Na semana passada, o próprio presidente do Supremo Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos, em entrevista à Veja, deu a entender que há algo fora do normal no ar. O que o presidente do STM, Superior Tribunal Militar. Houve uma acusação de corrupção contra o presidente Bolsonaro? Não. Ele se elegeu para combater a corrupção. De todas as maneiras, estão tentando atribuir alguma coisa a ele e não conseguiram nada até agora. Não tem nada. Não existe nem inquérito, não tem prova.
Não tem investigação, absolutamente nada. Se tiver, mostra aí o link, mostra aí alguma coisa do Ministério Público, alguma coisa. Você que é contra o Bolsonaro, me mostra aqui um link, põe aqui embaixo, aqui, um link que Bolsonaro está sendo investigado por desvio. Mostra aí se você for homem. Deviam deixar o presidente governar, mas não deixam. Quem critica Bolsonaro faz isso de manhã, de tarde e de noite. Tudo atribuem ao presidente. Será que você aguentaria isso? É verdade, pessoal, o cara tem couro duro. Falei, se fosse qualquer Zé Mané da vida, o cara não tinha aguentado tudo que o Bolsonaro aguentou em 2 anos e meio. E alguma coisa boa atribuem? O Brasil está crescendo, a economia está crescendo, mesmo com todas as dificuldades, disse o general. Na entrevista, Matos chegou a utilizar um termo que o mesmo Jair Bolsonaro tem repetido com algumas frequências. A corda está esticando-se. Sim, em minha visão pessoal, a corda, de fato, já esticou praticamente até o seu limite. E, para minha surpresa, ela é mesmo bem elástica e resistente. Porque o nosso presidente ele é muito democrático. Que se fosse outro... O que faltaria, então, para que a mesma se rompesse? Talvez a pasta em que será exposto o relatório da CPI contenha em seu interior uma ferramenta, a faca ou a tesoura, que será utilizada para cortar ou romper essa corda. Resta saber de quem será a mão que fará uso da mesma e se estará pronto para as consequências. Então, eu resumi bem claro. Quem da CPI terá coragem de ou cortar essa corda ou romper essa corda? Quem vai ser o cara, o corajoso? É isso. Mas peraí que eu vou continuar. Eu vou mostrar para vocês um dos integrantes da CPI, que a intenção dele qual que é. Presta atenção e daqui a pouco eu vou te mostrar quem que é esse cara. Bora lá. Deixa eu desbloquear aqui. A médica Nise Yamaguchi decidiu processar por danos morais os senadores Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, e Otto Alencar, integrante... pessoal. Senador, só uma palavrinha com o senhor. Por que aquela CPI da palhaçada lá em Brasília? Não vai prender nunca. Sabe por quê? Para prender Jair Bolsonaro. Peraí que eu vou mostrar quem que é esse cara. Randolfo Rodrigues. Não sai daí não. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Não é desse vídeo aqui não. Em vez de vocês estarem perseguindo o Bolsonaro, vocês deveriam estar cuidando do país que está doente. É isso. Graças a Bolsonaro. Que Bolsonaro? Não deu vacina. Isso. Vocês se deu vacina pro palhaçada. Não, o cara acabou de sair de uma vacinação e falou que o Bolsonaro não deu vacina. Olha que papel ridículo. Esse cara é ridículo. Esse senador é ridículo. Ele acabou de tomar vacina e falou que o Bolsonaro não entrega a vacina. De você lá, bicho. Não, palhaçada. Esse é um máscara que matou gente. Você não matou ninguém, rapaz. Meio milhão de brasileiros. Não matou. Você sabe. Quer dizer, só no Brasil o Bolsonaro matou. Lá no resto do mundo, que nem os 600 mil mortos, foi o Biden. Na Índia, quase nem sei quantos mil mortos foi o Bolsonaro. Em vários locais do mundo, na França, no Chile, na Inglaterra, foi o Bolsonaro. Ele é ridículo, esse cara. Ele pediu vacina. Você sabe disso. Você que sabe disso. Você sabe disso que não fuzilou ninguém. Ele não deu. E matou meio milhão de brasileiros. Você ajudou a matar todo mundo. É um assassino. Você ajudou a matar. Ele é assassino. Ele acusa o presidente de assassino e o presidente nunca matou ninguém. Isso aqui eu acho que cabe um processo. Mas ele se vale disso porque ele tem imunidade parlamentar. Mas espera aí, fica aí que eu vou mostrar quem que é esse cara. Porque você é um político, você matou. Você já foi aqui já foi. Tá. Bolsonaro é um genocida. Não é. Você ajudou a matar gente porque você é um político. É Bolsonaro que você é um político. Não. Cadê que você vai nos hospitais aqui? Você já foi nos hospitais aqui?
Então tá. Esse aí foi um cidadão que pegou o Randolph tomando vacina e falou que o Bolsonaro não dá vacina. Começa por aí a hipocrisia. Vem aqui, vou mostrar para vocês quem que é Randolph Rodrigues. Bora lá. Randolph Rodrigues, candidato do Rede Sustentabilidade da Marina. Ele é o único parlamentar do partido, senador. Só tem não tem mais nenhum, não tem deputado, não tem nada. Eu acho que deve ter um, se eu não me engano. O Alessandro Molon, ele foi pro PSD. Candidato da rede, Randolph obteve míseros 264.798 votos para senador. Foi eleito no Amapá no primeiro turno das eleições de 2018. Beleza. Agora vamos lá para o segundo inquisidor da CPI. Quem seria ele? Renan Calheiros. Bora ver quantos votos ele teve? Renan Calheiros, candidato do MDB, Renan obteve 621.562 votos. Então são 621.562 votos. Agora, bora lá para o terceiro inquisidor da CPI, os cabeças da CPI. Omar Aziz é eleito senador do Amazonas com mais de 930 mil votos. Candidato do PSD, Partido Socialista Democrático, recebeu 58,51% dos votos, com 99% das sessões apuradas. Então vamos somar tudo? 930 mais 500 do Renan, mais 200 do Randolph. Somando tudo, olhem aqui. Você somando os votos do Renan, do Randolph e do Omar Aziz, dá um total de 1.785.000 votos. Correto? Espera aí que eu vou mostrar para vocês onde que eu quero chegar com essa conta. Fica aí comigo. Agora, você sabe quantos votos teve o Eduardo Bolsonaro, deputado estadual? Vem aqui comigo. Eduardo Bolsonaro, 1720 PSL. Total de votos em São Paulo 2018. 1.843.735 votos. Então, só um deputado, um só, teve mais votos do que os três juntos. Sabe o que esses três integrantes da CPI representam para o Brasil? Nada. Absolutamente nada. Eles são ridículos. Eles são minoria. Eles fazem um papel sujo da esquerda. Eles são fantoches do Lula, marionete do Lula. Eles estão fazendo campanha para o Lula, tentando desgastar o governo. Espera aí que eu não acabei ainda. Vem aqui ver quem que é Randolph Rodrigues. Randolph Rodrigues, está aqui. Randolph Rodrigues, que fala fino como Maduro. Olha aqui. Ele tem já no seu interior uma sina ditatorial. Ele flerta com ditadores, tipo Maduro. E aqui foi uma matéria do Reinaldo Azevedo, que ele atacou, acho que o Reinaldo Azevedo, tal, não sei o quê. E tá aqui, ó, PSOL, ó. Ivan Valente aqui, do PSOL. Luciana Genro, do PSOL. E aqui está o Randolph Rodrigues, que na época era do PSOL. Então ele passou pelo PT, pelo PSOL, só partido de esquerda. Então ele é um esquerdista ditador. Ele é ditador. Tá? Se esse cara fosse presidente do Brasil, ele seria ditador, ele iria censurar você nas redes sociais, que nem ele quis. Ele pediu para a CPI para censurar o Bolsonaro, censurar as lives do Bolsonaro. Então é isso. O recado do presidente do STM, Superior Tribunal Militar, é claro. Tentem a sorte. Simples assim. Essa CPI não vai dar em nada. É um circo, é um palanque.
pro Lula. Essa é a CPI do Lula. Não existe outro. A intenção é desgastar o Bolsonaro para tentar colocar o bandido de volta, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Porque a CPI ela não tem poder de prender, tá? Não tem poder de incriminar, não tem poder nenhum. Ela só tem poder de fazer coleta de informações e vai mandar para o Ministério Público. Talvez o Ministério Público abra o processo. O Ministério Público vai ver lá, vai ver aquele monte de baboseira, vai falar assim, ó, isso aqui não serviu para nada, é só circo. Então é isso daí, pessoal. Resumindo, essa gente da CPI não vale o que o gato enterra. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.